Olá, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais uma série de videoaulas aqui no nosso canal no YouTube. Talvez vocês já me conheçam por terem lido algum dos livros de minha autoria. Eu sou autor de mais de 50 livros na área de informática, ou através do meu site, juliobatiste.com.br. Lá no site tem muito material gratuito e também uma loja virtual com livros, cursos online, e-books e videoaulas. Trago para vocês agora mais uma série com 180 lições ou mais. Eu vou ir gravando o que eu imaginei à medida que o tempo me permite. Vou gravando e disponibilizando os vídeos aqui no canal do YouTube. Uma série de 180 ou mais lições sobre Excel avançado, análise de dados com Excel, tabelas dinâmicas, macros e programação VBA. Sempre vou focar em exemplos práticos, passo a passo, e algo que possa ser útil no dia a dia de vocês. Se vocês quiserem um curso completo de Excel, do básico ao profissional, incluindo macros e programação VBA, eu recomendo este livro aqui de minha autoria. Ele vem com 13 bônus, incluindo videoaulas de VBA, de dashboard, de fórmulas e funções no Excel. Um livro bem completo e bem detalhado. Todos os detalhes sobre esse livro estão aqui, nesse endereço. Tá? Vamos então a mais uma lição dessa nossa série e desejo a todos um excelente estudo. Olá, tudo bem? Aqui novamente é o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais um vídeo, mais uma lição desse nosso curso de Excel avançado, macros e introdução ao VBA. Na lição anterior nós começamos o estudo das funções para cálculos e análise de dados em tabelas de dados do Excel e introduzi as chamadas funções BD, que estudamos na lição passada, a função BD média. E eu salientei e me detive um pouco mais que as funções BD todas têm a mesma estrutura, tem 3 parâmetros. O primeiro parâmetro é a faixa de células onde estão os valores. O segundo parâmetro é o nome da coluna onde a função vai efetuar o cálculo. E o terceiro parâmetro é a faixa de critérios. Bem simples, nada muito complicado. Então, nessa lição nós vamos continuar o estudo dessas funções. Vai ser mais rápido porque nós já entendemos como são os 3 parâmetros dessa função. E vamos sempre usar exemplos daquela planilha exemplo 17 XLS que você baixou na lição anterior. Caso você não tenha baixado ainda, está aqui novamente o link para download. E vamos ver então essas 3 funções, BD contar A e BD extrair. Nós vamos vendo a sintaxe da função e um exemplo lá na nossa planilha. Vamos lá então. Aqui está a nossa planilha exemplo 17.xls, é a planilha 3 onde estão os dados. E aqui está a fórmula que nós usamos na lição anterior, o BD média. Vamos usar aqui mais alguns exemplos para aprender a trabalhar com essas 3 funções que nos propomos nessa lição. BD contar A e BD extrair. O que faz a função BD contar? O próprio nome já sugere, né? Contar as células contendo números em uma coluna de uma lista, de uma tabela de dados, que coincide com os critérios especificados na faixa de critérios, né? BD contar, faixa onde estão os dados, qual o campo e a faixa de critérios. Vamos ao exemplo aqui então, por exemplo, essa função aqui, ó. Vamos analisar ela lá na planilha. O que faz essa função aqui? Ó, BD contar, primeiro parâmetro, a faixa de dados. É sempre a mesma no nosso exemplo, de A5 até E11. Lembrando que a linha onde estão os nomes das colunas faz parte da faixa, é fundamental. Em que coluna eu vou contar? Na coluna idade. Aqui. Quais os critérios? A1, F2. Desde A1 aqui, ó, até o F2. Ou seja, eu quero contar a idade das macieiras com altura maior que 10 e menor do que 16. Então essa primeira aqui não deve aparecer na contagem, porque ela não está na faixa entre 10 e 16. E observem aqui que quando eu tenho que colocar uma faixa, altura maior que 10 e menor que 16, eu tenho que repetir o campo altura 2 vezes. Não precisaria ser aqui no final, ó, poderia ser do lado aqui, ó, altura maior que 10 e altura menor do que 16.
E aqui começam a entrar todos aqueles conhecimentos anteriores. Critérios que estão na mesma linha são ligados por um operador e. Então, todos os critérios da mesma linha têm que ser atendidos. Então, repetir a coluna é a maneira da gente definir uma faixa numérica. Maior que 10 e menor que 16. Então, ele vai pesquisar aqui, vai contar quantos macieiras com a altura entre 10 e 16, vai contar a idade dessas macieiras, ok? Vamos ver o que ele retorna para nós? 1. Ó, uma macieira nessa faixa aqui, que está com a idade entre 10 e 16, que seria essa aqui, e que atende esses critérios, macieira entre 10 e 16. Por que que essa aqui não contou, ó, o 10? Porque é só maior do que 10. Se eu alterasse aqui de maior para maior ou igual a 10, observe. Opa! Altura. Ah, eu tô confundindo a coluna rendimento. Aqui, ó. Por que que ele contou? Vamos voltar. Eu estava na coluna errada. Maior que 10, menor que 16. Entre 10 e 16 tem quantas? Tem só essa aqui de 14, ó. Uma, contou certo. Essa aqui é maior que 16, essa aqui é menor que 10, ok? Vamos só trocar o critério aqui, ao invés de maior que 10, vou colocar maior que 7 e menor que 16. Observem. Ele já contou certinho, ó. Ok? Então, vocês vejam que essas funções realmente funcionam, pessoal, tá? Aqui eu vou trocar o critério novamente para maior do que 10. Então, ele só vai encontrar uma. Só tem uma macieira maior que 10 e menor que 16, que é essa aqui, tá? Essa aqui é menor que 10 e essa aqui é maior que 16, não atende os critérios. Perfeito, pessoal. Função BD contar. Vamos para a segunda função dessa lição, que é a função BD contar A. Para que é utilizada essa função? Essa função é utilizada para contar todas as células não vazias em uma coluna de uma lista ou de uma tabela de dados que coincidirem com as condições especificadas. Então ele conta quantas não vazias tem numa determinada faixa que coincide com os critérios especificados. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Vamos lá para a nossa planilha e vamos ver um exemplo aqui, tá? Vamos colocar aqui. O que faz essa função? BD contar A. Primeiro parâmetro sempre é a faixa de células. Tá aqui. A5 até E11. Segundo parâmetro, em qual coluna eu vou contar? Lucro. E qual é o critério? A1, F2. Quero contar então quantas células na coluna lucro não estão em branco e que atendem a esse critério. Macieiras maiores do que macieiras com altura entre 10 e 16. Vamos ver o que ele retorna? 1. Porque só tem uma macieira entre 10 e 16, que é essa com altura 14, ok? Vamos alterar um pouco os parâmetros. Vamos alterar aqui a nossa faixa de critério. Eu quero contar quantas na coluna lucro não estão em branco o valor. Agora, ao invés de A1, F2, eu vou colocar assim, ó, A1, B3, que daí vai ser o quê? Todas as macieiras maior do que 10 e qualquer pera independente da altura. Então, só vamos alterar a faixa de critério aqui, vai ser A1, B3, B3, opa, 3. O que ele retorna? 4. Quais são essas 4? Macieira maior do que 10, essa, 2, e todas as pereiras, essa e essa, 2 mais 2, 4. Então, realmente, a nossa função sabe contar, ok? Vamos para a última função deste exemplo, então, que é a função BD extrair. Para que serve essa função? Ela é utilizada para extrair um único valor em uma coluna de uma lista ou banco de dados. Uma única coluna, um único valor que coincidir com as condições especificadas. Tá? Vamos ver novamente através de um exemplo. Olha aqui. Vamos fazer aqui. Vamos lá para a nossa planilha.
que faz essa funçãozinha aqui? BD extrair, primeira parâmetro, sempre a faixa, incluindo a linha onde tem o nome das colunas. Quero extrair um valor da coluna rendimento e que atenda aos critérios A1 F2. A1, ou seja, macieiras entre 10, com altura entre 10 e 16. Ele vai extrair um único valor, ou seja, o primeiro que coincidir com isso aqui, na coluna rendimento. Ou seja, ele vai retornar o rendimento para a primeira macieira que estiver com altura entre 10 e 16. Aí, primeiro rendimento para a macieira que estiver entre 10 e 16, que é essa aqui, ó. Essa aqui é maior que 16, não tá? Essa aqui, qual é o rendimento dela? 10. Retornou o valor certinho. Vejam então que todas essas funções BD têm a mesma estrutura, pessoal. A faixa onde estão os valores, incluindo a linha com o nome das colunas, a coluna onde eu quero retornar que o valor seja retornado, ou somado, ou calculado média, e a faixa de critérios. Por isso que é importante vocês terem feito as lições lá do módulo 1 para entender bem como funcionam essas faixas de critério. Então, sempre a mesma estrutura. Aqui tem alguns comentários sobre a função BD extrair. Se nenhum registro coincidir com os critérios, BD extrair retornará o valor de erro, valor. Tá? Então, se retornar esse valor aqui é porque nenhum dos dados na tabela de dados coincidiu com os critérios especificados. Se mais de um registro coincidir com os critérios, vai retornar o valor de erro num. Considere o exemplo da fórmula a seguir, que foi o que nós acabamos de fazer, né? Muito bem. Sobre essas três funções propostas para essa nossa lição, acho que era isso. Não tem muito mais o que acrescentar. BD contar, BD contará e BD extrair. Espero que essa lição tenha trazido informações novas e úteis para vocês e vou encerrar por aqui para a lição não ficar muito longa e na próxima lição vamos continuar estudando as funções BD. Obrigado por terem me acompanhado até aqui, um excelente estudo a todos e até a próxima lição. Muito bem, agradeço por vocês terem assistido esta lição, este vídeo até o final. E mais uma vez reforço a indicação para quem quiser um curso completo, prático, passo a passo e baseado em exemplos práticos e úteis de Excel. Você pode ser completamente iniciante no Excel, você vai ir do não sei nada de Excel até dominar macros e programação VBA. Eu recomendo este livro aqui de minha autoria, que é o Excel Aprenda com Júlio Batiste, Excel 2010 curso completo. Ele aplica-se ao Excel 2010, ao Excel 2013 e ao Excel 2016 integralmente. Além de ele estar com preço promocional com um bom desconto, quando você compra por esse endereço aqui, você ainda ganha 13 bônus. Que bônus são esses? Então aqui na tela a listagem dos bônus. São diversas videoaulas, incluindo videoaulas sobre fórmulas e funções avançadas, videoaulas de macros e programação VBA, videoaulas de tabela dinâmica, dashboards, enfim, tem muita coisa legal aí para vocês aproveitarem ao comprar esse livro. Você recebe o livro pelos correios e os bônus são liberados via download. Esse livro é um tijolão com 1537 páginas. Então fica a dica aí para quem quiser um curso realmente completo de Excel. Tá? Nesse endereço aqui é que você pode comprar o livro com 50% de desconto e ainda receber esses 13 bônus valiosos, tá legal? Valeu! Então, mais uma vez agradeço por ter acompanhado o vídeo até o final. Caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, é só clicar no botão inscrever-se, se você gostou do vídeo. Ao fazer a inscrição, você recebe um e-mail avisando sempre que novos vídeos são publicados. Então você não perde nada de novidade aqui do nosso canal. Se tiver alguma dúvida, sugestão, comentário, crítica, elogio, por favor usem o campo de comentários que está abaixo do vídeo. Pode demorar um pouquinho, porque são milhares de comentários que a gente recebe semanalmente, mas eu mesmo respondo todos pessoalmente. É muito importante você deixar o seu comentário, sua dúvida, crítica, elogio, sugestão, etc. E não esqueça de me ajudar na divulgação deste conteúdo gratuito, desta série de videoaulas. Para fazer isso é só vocês indicarem, compartilharem o vídeo nas redes sociais de vocês, né, do Facebook, Twitter,
Google+, YouTube, e-mail, Instagram e repassar via e-mail também o link de acesso ao vídeo que está aí na barra de endereço do teu navegador para amigos, colegas e conhecidos que vocês saibam que possam ter interesse nesse assunto que é Excel avançado e VBA. Quanto mais compartilhamentos, mais comentários, mais eu me empolgo e mais lições eu trago aqui para vocês. Valeu, meu muito obrigado e até a nossa próxima lição.